Leia essa história. Você sabia que um dos livros mais famosos do mundo, O Diário de Anne Frank, tem uma versão oficial em quadrinhos? Esse é o quadro onde em poucos minutos eu te apresento uma história nova e os motivos para você ler ela. E a história de hoje é O Diário de Anne Frank, versão quadrinhos. Você pode até não conhecer a história, mas com certeza você já ouviu falar de Anne Frank ou de seu diário. Deixa eu explicar um pouco da história dela para vocês entenderem o que estava rolando aí, caso ninguém conheça. Durante a Segunda Guerra Mundial existiram muitas atrocidades, uns bagulho muito cabuloso lá que os humanos fizeram uns com os outros. Cada coisa que a gente vê e dá até vergonha de ser humano. E uma dessas coisas foi a perseguição e extermínio de milhões de pessoas simplesmente por questões raciais. Uma dessas galeras que os nazistas lá perseguiam era o povo judeu. E nesse período macabro da nossa história, existiu uma jovem de apenas 13 anos que era judia e junto à sua família e mais uma galera, teve que se esconder em um cômodo secreto em um prédio para fugir dessa perseguição. Lembrando que isso é uma história real. Esse cômodo, por assim dizer, eles chamavam de anexo secreto, e foi nesse lugar que a jovem chamada Anne escreveu seu famoso diário, relatando tudo que rolou ali por 2 anos. 2 anos, cara. Eles passaram 2 anos praticamente trancafiados. E infelizmente foram descobertos e levados pelos nazistas a campos de concentração, onde simplesmente todos acabaram perdendo suas vidas, com exceção de Otto, que era o pai da Anne. Não é uma história feliz, eu já te adianto isso. John, mas por que eu deveria ler essa história? Ela realmente é tão boa assim? Cara, essa história aqui, eu tenho que dizer pra você que sim, você deveria ler ela antes de morrer. Porque você pode até conhecer outras histórias da Segunda Guerra Mundial, mas essa aqui em especial tem uma pegada muito diferente que eu vou explicar. Primeira coisa, é um relato histórico e eu, John, acredito que a história deve ser preservada, até para não ser esquecida e a gente possa impedir que algo assim aconteça novamente. E a segunda coisa, nós estamos falando de um relato histórico transcrito por uma criança, cara. É a visão de uma criança sobre um dos maiores conflitos militares da história, a Segunda Guerra Mundial. E mais impressionante que isso, apesar da Anne ter ali seus 13, 14 anos quando escreveu o diário, velho, você não fala que isso aqui foi escrito por uma criança. Mas é muito longe disso. A Anne nasceu lá na Alemanha, né, em 1919. Mas quando o Hitler assumiu o poder e começou a fazer umas paradas erradas por lá, ela teve que fugir com a família dela para Amsterdã, que ficava na Holanda. E eles não tinham uma vida boa, mas estava até que aceitável. Só que quando a Alemanha invadiu a Holanda, aí não teve jeito, cara. Eles arrumaram um canto de parede lá dentro da casa para se esconder, né, que eles chamavam lá de anexo secreto. Tamparam a entrada com uma prateleira de livros para camuflar e ficaram vivendo lá por 2 anos, cara. E durante esses 2 anos aí, a Anne escreve no diário dela tocando em vários temas, como a fome, tédio. Ela teve uma fase depressiva. Ela fala, né, sobre a galera ali que se escondia com ela, sobre sentimentos, né? Ela tem uma parte ali onde ela se apaixona, né? Dá pra sentir isso nas palavras dela, cara. Ela vai mudando a forma de escrita, sabe? Aquele sonho, esperança de ser livre novamente, se tornar repórter, que era um sonho pessoal dela, né? Ela curtia escrever, né, esses negócios. E aí você vê todo esse amadurecimento dela durante esses 2 anos. Às vezes ela escrevia umas paradas, depois voltava e falava, nossa, caramba, olha, tava equivocado, escrevi com raiva, não sei o quê. Mas ela tem uma escrita tão limpa, tão incrivelmente natural, cara. Todo um pensamento estruturado, melancólico, sabe? Sobre tudo que tava rolando com eles ali. É muito fácil você esquecer que ela tem 13 anos e pensar que é uma mulher muito mais velha. E isso tudo rolando com os problemas para resolver no próprio anexo. Tipo, tinha que ficar em silêncio, né? Porque tinha aquela ameaça constante de ser descoberto pelos nazistas, né? O que infelizmente acabou acontecendo lá em 1944, onde todo mundo foi separado e levado, né, para campos de concentração. A Anne e sua irmã Margot ainda conseguiram permanecer junto em um dos campos, só que pegaram uma febre chamada tifoide e acabaram falecendo em 1945. O único daquele grupo do anexo que sobreviveu foi o pai dela, o Otto Frank, que depois encontraram o diário, né, e passaram pro cara. E, mano, ele leu as paradas que a filha dele escreveu e eu fico imaginando a carga emocional que esse cara não deve ter tido, porque é muito profundo todo o diário. Aí até pelo desejo ali da Anne, né, de ser escritor e tudo mais, né, ele acabou editando, né, e publicando o diário dela lá em 1947. Esse livro deve ser um dos mais lidos do mundo, mas muita gente não conhece a história, até por ser um tema muito sensível também, né? Só que foi lançada uma versão oficial em quadrinhos do diário dela, e esse quadrinho dá até para dizer que é um pouco mais leve. Só tem um ponto negativo
negativo, que vocês já devem até ter concluído, não tem a história completa de cabo a rabo nesse quadrinho. Até falam no quadrinho que tipo a cada 10 páginas do conteúdo original do diário era uma do quadrinho. Então só aí você já tem uma ideia de como a história do diário é muito mais profunda. Mas mesmo assim o quadrinho ele consegue captar toda aquela atmosfera de medo, aquela essência da obra original, né? E é uma ótima opção para quem quer conhecer a história e por qualquer motivo não consegue ler o livro. E o quadrinho também tem particularidades, como representações de partes metafóricas descritas lá no diário. Então serve para complementar o diário, além, né, de parte dos direitos autorais ser dedicado à Unicef, ou seja, você ainda está fazendo uma boa ação comprando esse quadrinho. Então pode ir nesse quadrinho que é sucesso e também um ótimo incentivo para quem quer ler, né, começar aí a incentivar essa parte boa que é a leitura, né, e ver também uma outra visão aí, né, desse ponto cruel da nossa história. Mas claro que se você quiser conhecer a história de verdade, o caminho é o livro original. O diário, né? Vocês entenderam. Esse quadrinho, né? Você encontra fácil aí pela net, numa busca simples pelo Google, né? Só colocar lá Diário de Anne Frank, quadrinho, que tu acha? Então já deixa um like aí, curte, compartilha, comenta se você conhece essa história, lê o livro ou esse quadrinho e logo mais eu estou de volta. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e leia essa história.